Bom, hoje, como eu tinha avisado no vídeo anterior sobre variáveis, eu ia fazer um vídeo separado só para array, tá? O array, ele é a forma que a gente armazena informações, por exemplo, numa lista, a gente armazena informações dentro de um array, ó. Cada item da lista, né, vai ser um item do array. Por exemplo, se a gente vai no Google e digita qualquer array, a gente vai ver aqui, ó, cada item desse seria um objeto armazenado dentro de um array, ok? Então, cada resultado de uma lista é um array, ok? O array, eu vou deixar esse link aqui na descrição aqui do vídeo, porque o array tem dezenas de funções, não sei se chega a dezenas, acho que passa assim. Tem várias funções já pronta nele, então a gente precisa aprender cada uma delas, claro. Eu vou cobrir alguma delas aqui, tá? Para a gente ver como que trabalha, aprender como trabalha com arrays. Ele vai ser muito importante. Quando programando, a gente precisa sempre manipular dados e array é a forma mais simples e a mais correta, mais comum para a gente utilizar listas de itens, né? Então eu vou começar aqui. A gente pode, para trabalhar com array, eu vou fazer diferente. Nem vou abrir o Code Sandbox hoje. Eu vou abrir aqui o Inspect, tá? Abre uma aba vazia do browser, clica com o botão direito, vai no Inspect, tá? Olha só, aqui a gente tem o meu inspector está aqui ó, na direita. A gente pode abrir ele por baixo, né? Por baixo, ou a gente pode escolher aqui, ó, clicando nos três pontinhos aqui, para ficar na direita. Eu uso ele na direita normalmente. Então a gente vem aqui, clica na aba console, ok? E eu vou limpar aqui, ó, clear console. Ó, então, para começar com array, a gente lembra que a gente criou a const array. Eu vou criar qualquer nome dessa variável aqui e ela vai ser um array, ok? Const ar. Então, se eu apertar o ar aqui, ó, ele vai me retornar no console o valor do array, ok? Nada novo até aqui, da última aula. Vamos ver como que a gente adiciona. Na última aula eu também mostrei como a gente adiciona itens no array, ok? Aqui, ó, array.push, ele ficou aqui. Se eu apertar o ar de novo aqui, ó, ele vai me mostrar que tem um item 1. Se eu der um ar.push de novo, item 2. E assim vai. Agora eu vou colocar mais alguns itens. Por exemplo, item 10 e ar.push item 5. Tá? Ele me mostra 4, que é a quantidade de itens no array que ele retorna. O push sempre me retorna o length, né? A quantidade que tem no array. Se eu der o array.length, eu vou pegar 4, porque tem 4 itens. E se eu apertar aqui, se eu digitar o ar só e dar um enter, ele vai me listar todos os itens. Então, esse é o que a gente já tinha visto sobre array na última aula. 1, 2, 10 e 5 são os meus itens do array, tá? Mas eu posso querer esse array ordenado, tá? Tem o sort padrão aqui do array, que eu só ar.sort, ele vai me ordenar. Só que veja, ordena o array como se fosse uma string. Então, não é o que eu esperava que fosse. E aí começa a gente ter que trabalhar com a programação mesmo. Para eu ordenar esse array, eu vou colocar aqui array.sort. E aí, aqui dentro eu vou passar a função que é a regra da ordenação, ok? Tá? Eu limpei agora aqui o console, que é para a gente organizar melhor aqui. Então, o meu array ainda continua tendo os dados 1, 10, 2 e 5. E eu quero ordenar ele de uma forma numericamente crescente, tá? Quando eu quiser comparar dois valores, por exemplo, eu vou colocar o JavaScript nessa função sort passa dois valores. O atual, no caso, por exemplo, a primeira vez que ele vai passar por todos os registros. E aí, a primeira vez que ele passar, ele vai passar o 1 e o 10, no A e no B. Segunda vez, ele vai passar o 1 e o 2. E aí, assim por diante, ele vai passar por todos os itens, né? Eu acho que isso na matemática chamava comutação.
Então a gente aprendeu isso também, acho que 8ª série, 6ª série, não sei. E a gente nunca dava bola e não sabia quando que ia usar isso, né? Aqui, então, essa aqui é a função que a gente vai conseguir ordenar o array de forma numérica, vamos dizer assim. Se eu apenas disser para ele A menos B, o que vai ser? Se o número B for maior do que A, vai me gerar um número negativo. E se o número A for maior que o B, vai me dar um número positivo. Desse jeito, se eu retornar um número negativo, significa que o segundo item é maior. Então, o primeiro item que fica na frente do segundo. E é assim que o sort aqui vai funcionar, tá? Eu vou extrair o A e o B e vou falar para ele, retorna A menos B. Tá? Simples, olha lá. Aí ele já fez aqui a ordenação numericamente. Se eu quiser invertido, é só bater aqui, ó. B para A. Alert não. B para A. E ele vai me ordenar o array de forma reversa, tá? A gente pode iterar o array. Iterar é uma tradução aqui direta, tá? A gente pode navegar por todos os itens do array, ok? Assim a gente consegue fazer ação em cada um deles. For each, por exemplo, é uma forma de navegar pelo array. Então, o for each é a mesma coisa do anterior, ele vai me... Aqui dentro, se eu falar o for each, ele vai andar um por um, mas ele vai pedir uma função, o que eu devo fazer com cada um dos itens. Então, eu vou abrir aqui, ó. Por enquanto, só vai entendendo que eu estou criando uma função dessa forma. Depois a gente entra na explicação de funções, você vai entender o porquê que eu crio as funções dessa forma, ok? Dentro do for each, eu vou passar uma função. Uma função é isso aqui, ó. Isso é uma função que eu estou passando. Então, o meu for each vai passar o quê? O item do array aqui, para essa função, e dentro da função eu faço o que eu quiser. Vamos supor, eu vou dar um console.log item. Tá? A gente aprendeu na string a interpolação, então vamos interpolar aqui um texto também. Então, vamos colocar aqui dessa forma. Vamos lá, item e o que tem dentro do item. Ok? Item 10, 5, 2 e 1. Ele andou um por um e fez o que eu mandei, certo? A gente sorteou de ordem decrescente, tá? Por isso que o primeiro foi o 10. O array hoje, agora o 10 é o primeiro item do array, tá? Ele também passa não só o item, mas ele passa o índice, né? Então, vou chamar de index aqui. Ele também pode me mandar um index. Então, item index, tá? Vai ser o valor, tá? O item é o valor e o index é a posição dele no array. O index 0, 1, 2, 3. Então, dessa forma, a gente tem aqui um for each, a gente consegue andar por cada item do array. Eu vou limpar aqui mais uma vez, tá? A gente pode vir na documentação aqui e ver que o que ele me dá, tá? Quando eu clico, ele me dá uns exemplos aqui. Eu posso rodar o exemplo, eu posso alterar o exemplo aqui, tá? Eu vou fazer o filter agora. O filter é exatamente a forma que a gente faz para filtrar um array, ok? Vamos voltar aqui no nosso exemplo. Eu posso continuar, eu vou fazer o filter daqui, eu não vou continuar do exemplo que a gente tinha anteriormente. Por exemplo, aqui o filter, ele me dá aqui, ó, words, ele tem algumas palavras, porém, ele está filtrando palavras, aqui ele vai falar words.filter, que tem apenas, que seja maior do que 6 caracteres, né? Esse é o tipo que ele colocou aqui. Então, o resultado deveria ser esperado exuberant destruction present, ok? Se eu rodar o resultado vai ser exatamente o esperado. Mas eu posso, a gente pode filtrar de várias maneiras, tá? Vamos dizer que vamos filtrar o array onde eu posso mudar a condição de filtro, tá? O word, nesse caso ele chamou de word, eu podia chamar de qualquer coisa. Item, aí eu teria que usar aqui como item, né? Ele chamou de word.
Então vou chamar Word também, porque Words é uma coleção de Word. Onde? Vamos falar aqui Word. A posição 0 da Word, tá? Seja igual a E. Só me deve retornar palavras onde começam com E, tá? Vamos rodar aqui, ó. Elite Exuberant. Então, o filter é outro método que é muito utilizado no array. A gente sempre utiliza isso. E o que acontece se não tiver nada para retornar? Vamos ver, por exemplo, se eu quiser que ele retorne só palavras com X, o filter vai me retornar um array vazio. Então, a gente pode trabalhar com array tranquilamente. E o filter, ao contrário do sort, o filter não modifica o array original, tá? Eu vou listar aqui, ó, o words aqui embaixo, que é o array original. O resultado é um novo array filtrado. Então o array original permanece o mesmo, né? Isso é bom saber também. Tem algumas funções que modificam o array. O sort faz isso, o sort modifica. Outra que a gente usa bastante, o index-of usa também. O index-of é para achar qual é a posição de um determinado elemento. Vamos ver aqui no exemplo, por exemplo, beasts, tem alguns animais aqui, e qual é o index-of do bison, tá? Bison, não sei como fala direito. Então, ele vai ter que retornar 1, porque o primeiro índice é 0, o segundo é 1, tá? O camel é o camelo, ele vai ser o índice 2, e aqui o 3 e aqui o 4, tá? O bison, por que ele retorna? Tem 2 bisons aqui, tá? Por que ele retorna 1 e não o último aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Não retorna o 4, tá? Nesse caso, é porque quando ele encontra o item, ele já retorna direto qual é a posição que ele encontrou. Então, e se eu quiser encontrar a última ocorrência a segunda ocorrência, porque poderia ter mais aqui, eu teria que falar qual é o índice que ele inicia. Então, o index of, vamos ver aqui o index of, ele recebe um parâmetro que é o que eu estou querendo, tá? Procurar no array. Mas num segundo parâmetro eu posso passar a partir de qual índice eu começo a procurar. Então, ele vai começar a partir do 2, que seria 0 aqui, 1 aqui, 2 aqui. Então, ele só vai começar a procurar a partir do segundo. Por isso que nesse segundo caso aqui, o bison, ele inicia no index 2 e o bison vai ser na posição 4, tá? Esse exemplo aqui embaixo, ele está dizendo que vai procurar girafa, né? Giraffe, não sei também como pronunciar. Ele vai procurar isso daí no array. Então, ele vai falar aqui que não tem nenhum índice. Como ele avisa, como que ele retorna que não tem nenhum índice? Então, se ele é menos 1. Então, eu vou rodar aqui, ó. Menos 1, ele não achou nenhuma girafa, tá? Agora, se eu colocar a girafa aqui, ó, giraffe, ele vai ter que me retornar o índice da girafa, 5. Se não tiver girafa no array, ele não vai ter nada, ok? Dá para brincar com todas essas funções aqui. Eu vou passar sobre as mais importantes, né? Mas, de novo, não dá nem tem como explicar todas elas, até porque tem algumas que só são muito mais úteis quando a gente está trabalhando ou precisa dela. É importante saber que elas existem aqui, tá? Senão o vídeo ia ficar muito longo por coisas que a gente acaba não memorizando. Eu tenho como dar um push, que a gente já falou sobre o push, né? Como eu adiciono itens no array, mas do mesmo jeito que eu tenho como adicionar, eu tenho como retirar. Então o push adiciona itens no final do array. O pop, ele remove um item do array, tá? Então vamos ver nesse exemplo aqui, a gente tem algumas plants aqui, tomato é o último, tá? É o último item do array. Se eu der um pop, tá? Ele vai me retornar o tomato, que foi o item que ele removeu,
E também ele vai me modificar o array para não ter mais tomato, tá? Então ele vai, aqui ele está falando, dá um pop e me retorna, e dá no console log o que veio do pop. Então o pop vai ser tomato, o tomato é o último item do array. E me liste o array atual agora. Então o array atual vai ser os mesmos itens menos o último, que era o tomato. Se eu só der o pop sem dar o console log, é a mesma coisa. Aqui estava dando console log para retornar o item, tá? Mas aqui está dando pop, que é só para remover o item, o último item. Então, na outra vez que eu for listar o plants, vai ser sem o último item do array, que era kale nesse caso, tá? Então vamos ver aqui, eu vou rodar. Então, como esperado, o primeiro era tomato. Aí o array foi modificado para que não tenha mais tomato no final. Se eu rodar o pop de novo, ele vai sumir com o kale aqui e me listou aqui. E o que acontece se eu fizer isso de novo? Vou chamar o pop. Aqui, ó. Console. Não, eu não preciso do console. Vamos chamar só plants.pop. Eu vou remover o último item. E eu vou listar o valor atual do array. Ele vai remover o último item. E assim por diante. Eu posso remover todos os itens usando o pop, né? Bom, e se eu quiser remover o primeiro item do array, tá? O primeiro item do array para remover é o shift. Eu posso usar o shift. Se eu der um shift array, o nome do array, .shift, eu vou remover o primeiro elemento do array. É a mesma coisa que o pop, só que no começo do array, tá? Então vamos lá, ó. Aqui tem o array com 1, 2, 3. Quando roda o shift, ele vai listar o array novamente, vai ficar só com 2 e 3. E ele extraiu o resultado do shift, que é o primeiro item do array, para essa variável first element, e rodou aqui. Se eu rodar um array one.shift de novo, ele vai retornar, vai remover o 2. E aí, se eu der um console log no array1, ele vai ser aqui, ó, o 3. Só vai ter o 3 agora, porque eu removi o 2 do array quando eu rodei essa linha, tá? Então, primeiro o array tinha 1, 2, 3, rodou o shift, vai ficar só com 2 e 3. A segunda vez que eu rodar o shift, ele vai ficar só com 3, ok? Isso é para remover. Então, para remover o final é pop, para remover o começo é shift. Para adicionar um elemento no final é o push. E para adicionar um elemento no começo é o onShift. Tá? Se a gente quiser adicionar um elemento no começo do array. Vamos ver, por exemplo, esse array aqui, ó. 1, 2 e 3, tá? Se a gente rodar o onShift desse array, onShift 4 e 5, tá? O que a gente vai ter como resultado? Vai ser o array 4, 5, 1, 2, 3. Por quê? Eu estou adicionando os itens 4 e 5. Eu estou adicionando os itens 4 e 5 no meu array que já existia, só que eu estou adicionando eles no começo, ok? Vamos rodar aqui, ó. A gente vai ter 4, 5, 1, 2, 3. O onShift me retorna o novo comprimento, o novo tamanho do meu array, né? O length do meu array. Tá? Então, por isso que ele retornou 5, porque ele tinha 3 elementos, aí ele vai ganhar mais 2 elementos. Então, vamos mudar um pouco mais esse array. Vou adicionar um array1.unshift. Eu posso adicionar strings aqui também, tá? Eu vou adicionar um elemento no array e vou dar um console log no meu array. Array1, Rodrigo. Então, aqui, ó, adicionei no começo do array o Rodrigo. Ficou... o onShift adiciona itens no começo. Eu não posso passar por aqui sem falar do map, tá? O map é uma função muito utilizada, tá? Para quando a gente tem um array, mas eu quero converter em outro array. Eu quero mapear esse array para outra coisa, que é outro array, mas eu preciso processar esses dados. No exemplo aqui, ele vai fazer o quê? Um novo array, vai chamar map1 aqui, que vai ser pegar o valor do array vezes 2, né? Então ele vai dobrar todos os itens do array. Então o esperado é que seja 2, 8, 18, 32. Se eu rodar aqui, 2, 8, 18, 32, ok? Eu também posso fazer, vou fazer um const map aqui, ó, const map 2.
ele não modifica o array original, ele gera um novo array transformado com uma transformação que eu pedi para ele, tá? Vamos colocar aqui, vou fazer uma transformação que em vez de, eu vou transformar esse array para um array de texto, em vez de um array numérico. Você pode também modificar o tipo do array, a transformação é você que escolhe o que você vai precisar. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer uma função, mas eu vou fazer um return aqui, que é a mesma coisa. Aqui, na verdade, é porque é a versão simplificada. Como é um return direto, eu não preciso escrever as chaves, nem o return. Mas se eu quiser fazer uma coisa mais complexa, aí eu preciso colocar as chaves e o return para dizer qual é o método que eu vou retornar, qual é o item do array que eu vou retornar. Então, vamos chamar aqui, eu vou fazer aqui, ó, const value, que vai ser o item aqui. Eu só vou copiar o item aqui, nada diferente. Eu podia usar o item direto, mas só para trabalhar um pouco mais com variáveis, né? E eu vou retornar o meu velho e eu vou retornar aqui, ó, qual que é o item? Item é igual ao velho. Então, só para a gente ver que eu posso transformar no array de strings, tá? Eu vou dar um console log no meu novo array, que é o novo array 2. Então, eu não preciso, ó, virou uma string com o valor item igual 1, 4, 9, 16, que são os valores originais do meu array, tá? Então, eu converto um array em outro array, não precisa necessariamente ser um array de números, pode ser qualquer tipo de array, ok? Eu acho que aqui é só, o reduce é bastante usado, mas não precisamos entrar agora no detalhe do reduce, né? Para o conhecimento básico, acho que é isso. A próxima aula eu vou começar a explicar um pouco mais sobre funções, mas claro, se você tiver curiosidade, pode entrar nesse link aqui e ver e testar cada um desses exemplos, ok? E tentar entender aqui. Provavelmente tem a tradução, se precisasse ver em português do Brasil, só clicar aqui, a gente consegue entender e estudar essa implementação, ok? Então é isso por hoje e até o próximo vídeo.